A palavra que eu quero trazer para você está em 1 Samuel 17, que fala de uma batalha chamada afronta, uma batalha espiritual, ao qual aconteceu na época do rei Saul. Quando aconteceu essa batalha, foi algo diferente, foi uma situação diferente. E hoje nós vivemos muitas batalhas, temos muitas afrontas, temos muitas provações que nós vivemos também. Paz do Senhor, missionária Márcia, que Deus te abençoe. E vamos então meditar na palavra em 1 Samuel, capítulo 17. Uma palavra muito conhecida, uma palavra tremenda, ao qual Deus tem falado comigo e vai falar com você também. Então vamos entender primeiramente o que estava acontecendo e qual é a situação que você está vivendo de afronta. Porque uma afronta, ela é diferente de uma batalha. E muitas das vezes nós sabemos vencer batalhas, mas não sabemos vencer afrontas. E são duas coisas completamente diferentes. Quando aconteceu esta afronta, Saul era um dos reis mais temidos da época. Era o rei de Israel. Era o que comandava, era o que tinha todo aquele exército em seu favor. O rei, ele era preparado para batalhas grandes. Ele não perdia a batalha, primeiro porque Deus era com Israel. E ele tinha os melhores homens, os homens mais preparados para a batalha, era Saul quem tinha. E ali acontece uma afronta. Existiam os inimigos de Israel, que eram os filisteus. Os filisteus saberiam que eles perderiam a batalha se eles fossem à luta com Israel. Eles eram homens de grande estatura. Eles eram homens altos. E muitas das vezes nós achamos que quando o problema é grande, nós não vamos vencer. Quando a dificuldade é enorme, nós não vamos vencer. Então nós olhamos muito para o tamanho do problema. E você talvez esteja olhando para o tamanho do seu problema. Paz do Senhor, Sabrina. Que Deus abençoe o pessoal do Rio Grande do Sul. Está aí conosco. Então quando você olha o tamanho do seu problema, você vê o quão pequeno você é. O quão frágil você é. E Deus quer te ensinar que não é o tamanho da batalha que faz você ser vencedor. Porque quando o problema é pequeno, você sabe que você pode resolver. Mas quando o problema é enorme, você sabe que também não pode. Paz do Senhor, que você não consegue vencer essa batalha. Então, há muitas batalhas que nós passamos no decorrer da nossa vida. Tanto o cristão como o não cristão, ele passa a batalha. A diferença é que o cristão passa com Jesus. E isso é muito bom, saber que nós passamos com o Senhor, porque quando você passa a batalha com o Senhor, você sabe que vai vencer. E ali o que aconteceu? Os filisteus, o inimigo de Israel, usou uma estratégia. Eles fizeram um acordo, eles fizeram assim: nós não vamos para a guerra, mas nós vamos fazer um acordo. Um homem contra um homem. Se você derrubar o nosso gigante, nós seremos teus escravos. Mas se o nosso gigante derrubar um de vocês, vocês serão nossos escravos. A afronta era um acordo ali. Não era uma guerra. Era uma aposta. Eles fizeram assim, um acordo. Vamos guerrear, mas a nossa guerra não vai ser com arma, vai ser uma guerra espiritual. Você vem com um homem só. Havia um grande problema ali. Israel só sabia guerrear com todos os homens juntos. Com todo o povo junto, com todo o suporte que eles tinham. Com todo o armamento, com todas as armas. Eles não sabiam guerrear contra uma afronta. Porque teria que ser um homem forte contra um homem forte.
E neste caso, eles estariam em desvantagens porque eles não tinham estatura. Eles não tinham um homem à altura do que eles tinham. Então foi um acordo sujo. Porque os filisteus sabiam que eles não tinham chance contra Israel desta maneira. Então, isso nós chamamos de estratégia. E qual a estratégia que o inimigo está usando contra você? Pense bem qual a estratégia que ele está usando. Que você não consegue vencê-lo porque você não tem como vencer. Então, Israel não tinha como vencer aquele gigante. 40 dias ele ficou a manhã e à tarde afrontando eles. Ele ia de manhã, xingava, ele ia de tarde, xingava. A paz do Senhor, Tita Giacomelli. Seja bem-vinda. Então eles não tinham como guerrear contra o gigante. A batalha estava sendo desleal. O rei Saul sabia guerrear em grandes batalhas, mas não sabia guerrear só com um homem. E o acordo foi feito. E quando o acordo ele é feito por um rei, ele não pode ser desfeito. Então aquele gigante afrontou, xingou, humilhou, pisou. 40 dias. Imagina uma pessoa xingando você 40 dias, te afrontando 40 dias. Até perder a tua força moral. Porque aí atinge a tua moral, atinge tudo o teu psicológico, envolve. Porque eles eram xingados de tudo. Não tem homem aqui? Não tem homem para guerrear comigo? Vocês são os fracotes? Vocês são isso? Então, quantas vezes você tem passado essa afronta que você não consegue vencer? Que você tem vivido momentos da tua vida, situação da tua vida, onde você diz, não tem como vencer essa luta. Não tenho como vencer. Saul estava sendo humilhado, os guerreiros de Saul, que eram os grandes homens de guerra, estavam sendo humilhados. Talvez você tenha um grande ministério, mas você está sendo humilhada, está sendo pisada. A paz do Senhor, irmã Tita. Você está sendo afrontada. E contra uma afronta, nenhum de nós sabe guerrear. Porque a afronta, ela envolve muitas coisas. Ela mexe com a tua estrutura. Aqueles homens estavam sendo pisados, massacrados ali. E eram homens valentes, não eram homens frouxos, não eram homens covardes, não eram nada disso. Mas havia um acordo. Arabaçou decai. E ali naquele acordo, paz do Senhor, irmã Rose Magalhães. Então ali naquele acordo, eles tinham que cumprir as regras. O acordo seria o gigante te humilhar e você ficar quieto. Ah, que belo acordo foi esse. Mas eles tiveram que fazer o acordo. Porque eles chegaram e fizeram a proposta e o rei aceitou. Mas o rei não imaginou que a afronta duraria 40 dias. Durou 40 dias aquele gigante indo lá, pisando, humilhando, massacrando. Aqueles homens não tinham mais estrutura, eles não tinham como enfrentar aquele gigante. A batalha já estava perdida. Os grandes homens guerreiros não podiam guerrear contra o gigante Golias. Primeiro porque ele era um homem de alta estatura, ele era um homem com força de guerra, ele era um homem preparado. O inimigo, ele prepara estratégia para derrubar você. Para derrubar você na tua palavra, na tua fidelidade, em tudo que você acordar. Porque daí você não tem como voltar atrás. Quando chega Davi, por coincidência, Davi chega naquele lugar para levar comida para os seus irmãos. Davi não foi lá para guerrear. Davi não foi lá para se incomodar. Davi não chegou lá para fazer nada disso. Ele chegou para levar comida para os seus irmãos, que estavam 40 dias sendo xingados. Ou seja, ele entrou para ajudar. E olha o que acontece. Quando você ajuda alguém, olha o que acontece quando você ajuda alguém. Davi vai lá e leva comida porque o pai tinha enviado ele. Vai lá e leva comida para os seus irmãos.
Eles estão sendo afrontados 40 dias. Eles estão quase apanhando daquele gigante. Eles estão sendo humilhados por aquele gigante. Vai lá e leva comida que eles precisam comer. Veja bem. Veja bem, irmã Márcia, irmã Rose, irmã Sabrina. Veja bem. Chega Davi com a comida. Trouxe a comida para os irmãos, obedeceu certinho. Quando Davi chega, ele se deparou com a situação onde o gigante estava humilhando Israel. E Israel era o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser humilhado assim. Ele chegou à conclusão de que o que está acontecendo aqui? O que esse gigante está pensando que ele é para chegar e afrontar o povo de Deus, o povo de Israel desse jeito? Ele ficou indignado com a situação. E a reação dele foi de dizer, gente, isso aqui está errado. O povo de Deus é o povo preparado para cuidar de Israel. Israel era a menina dos olhos de Deus, Israel era o povo eleito, assim como você. É o povo que não pode ser pisado e não pode ser humilhado. Deus faz qualquer negócio para que você não seja humilhada. Mas entenda bem o contexto da palavra, porque Deus está falando com você. Toma posse da palavra. Chega Davi e diz, isso aqui está errado. Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem aí que nem crente não é? Para afrontar o povo de Deus. Davi se indignou. E olha só. O irmão dele, que ele havia ido levar comida para alimentar o seu irmão, porque já estava 1 mês e 10 dias sem comer direito, só sendo xingado, com barreiras para que aquele povo não invadisse Israel, se protegendo de um gigante. E o povo que estava com o gigante não estava sozinho. O gigante estava com todo o arsenal dele lá atrás. O gigante só fez o acordo, mas eles estavam lá, eles eram traiçoeiros. E aí o que acontece? Davi se indignou. A primeira reação nossa é se indignar com algo errado. A pessoa que ela é de Deus, ela fica indignada quando acontece algo errado. Quando algo não bate. Começa a incomodar. Aquele gigante começou a incomodar Davi. E Davi disse, quem que é esse cara aí? Quem ele pensa que ele é? Quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o povo de Deus? Opa! O irmão de Davi diz, vai para casa. Opa! Ele veio para levar comida para o irmão, vê bem. Ingratidão, né? Nem muito obrigado, ele disse. Deixa a comida aqui e vai lá cuidar as poucas ovelhas do nosso pai. Tipo assim, vai cuidar o teu serviço. Isso aí não é para moleque, isso aí não é para criança, isso aí não é para adolescente, isso aí não é para pessoa despreparada. Vai embora. Eles estavam dizendo para ele, sai daqui. Talvez as pessoas tenham subestimado você. Tenham achado que você é uma pessoa qualquer. Tem dito que você não serve. Tem pisado em você e te humilhado. Pelo tamanho do teu ministério, pela tua estatura, pela tua fidelidade com Deus. Havia uma diferença em Davi. Primeiro que Davi já tinha sido escolhido por Deus para ser rei depois de Saul. Saul foi um rei que Israel pediu, não foi o que Deus queria para Israel. Mas eles estavam sem rei, eles exigiram um rei e Deus deu Saul. A diferença de um líder que Deus coloca e um líder que alguém coloca. Saul não estava sabendo resolver aquela situação. E Deus, antes daquela situação, já tinha determinado que Davi seria o novo rei. Quando Samuel vai à casa de Jessé, que é a casa do pai dele, eles apresentaram todos os irmãos, menos Davi. Menos você. É qualquer um que está em primeiro, menos você. Quantas pessoas têm feito isso com você, com o seu ministério? Subestimando você. Humilhando você, pisando em você, dizendo que você não serve. Mas para Deus, Davi tinha valor. E para Deus, você tem valor. O seu valor é grande perante Deus. E lá estava Davi naquela situação,
o próprio irmão dele xingando, descontando a raiva dele no irmão. Vai para casa, isso aqui não é para você, você não sabe lidar com essa situação não é para você, vai embora. Pega a tua trouxa, acabou aqui. Isso aqui é para homens de Deus preparado. Nós somos os preparados. Você é apenas um qualquer. Você é apenas uma mulherzinha qualquer que pensa que é grande coisa. E veja bem, Davi disse, eu não vou. Você tem que saber o tipo de ministério que você tem. Você tem que confiar. E essa era uma das qualidades que Deus dizia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não se deixava levar por palavras, ele não se deixava levar por afrontas. Havia algo nele que se chamava valentia, que aqueles homens não tinham. Coragem, que aqueles homens não tinham. Aqueles homens estavam olhando a estatura, o tamanho do problema. Davi estava olhando o tamanho do Deus dele. Você sabe o tamanho do teu Deus? Você tem noção do tamanho do Deus que você serve? Davi diz, aqui tem duas visões diferentes. Vocês estão olhando o gigante. Eu estou olhando o Deus de Israel. O Deus que está com o povo de Israel. O Deus que está comigo. E esse Deus que está comigo, eu vou no nome dele. Ele não vai me desonrar. Ele não vai me deixar eu ficar envergonhado nessa situação. Você está confiando dessa maneira? Você tem certeza que você está indo no nome de Deus de Israel? Ou você está ouvindo o que as pessoas estão falando sobre você? E lá estava o gigante e ele. Lá vem o gigante também subestimando Davi. Eu não quero guerrear com esse rapaz aí. Eu não quero guerrear com esse mocinho aí. Eu quero um homem na minha altura, o meu nível. Esse rapaz, ele não tem condição. Subestimando ele. Sabe quando você vence a batalha? Quando o teu inimigo te subestima. Quando o teu inimigo diz que você não serve para aquilo ali. Deus não deixa você ser envergonhado. Deus não permite que você seja envergonhado. Subestimou. Disse, quem é? Quem é esse rapaz aí? Vem com pedra ainda, nem arma não tem. Vem com a tua Bíblia, vem com o teu evangelho. Você não tem nem como guerrear, você não conhece a palavra. Você não está preparado para mim que sou gigante. Para mim que sou grande. Você pode estar preparado para uma igrejinha aí qualquer, mas não para mim, que tenho nível. Eu sou melhor que você não é nada. O erro do gigante, quando o teu inimigo te subestima, tenha certeza que você já venceu a peleja. E aí foi o que Davi disse. Eu não estou indo no meu nome. Saul não queria que Davi fosse. Mas sabe por que Saul não queria? Porque Saul ia ser envergonhado se mandasse um menino para a guerra. Porque ele era um homem de guerra, ele não podia mandar um menino. Então ele disse, coloca a minha roupa. Não servia. Porque Davi era pequeno e Saul era grande. Saul tinha porte. Davi não tinha. Você colocar a roupa de alguém para uma guerra? Não preciso disso não. Você não precisa de apetrecho. Você não precisa mudar nada em você para você vencer uma guerra. Você tem que ir com o que você tem, com o que Deus te deu. E ali estava ele. Coragem, astúcia, enfrentando calúnia, enfrentando pessoas negativas na volta dele, criticando, dizendo para ele voltar, que não ia dar certo. Só palavras de derrota. Quantas palavras de derrota, irmã Rose, tem dito para você? Quantas palavras de derrota, Márcia, eles têm dito para você? Muitas. Palavras que ferem a alma. Mas Davi disse, eu estou indo no nome do Deus Altíssimo. É lindo, não? É lindo quando um homem e uma mulher têm fé.
Estou indo no nome de Deus de Israel. O Deus que tudo pode, o Deus que é rei dos reis, que vence peleja, vence batalha. Eu estou indo no nome dele, eu não estou indo no meu nome. Eu, sem a unção de Deus, eu não consigo pregar. E aí eles ficam com inveja da tua unção, eles ficam querendo derrubar a tua unção, porque tudo que você for fazer para Deus, para quem não tem Deus, é crítica. A pessoa, quando ela perde a unção de Deus, ela não adianta, ela pode copiar o pregador mais famoso, ela é como um sino vazio que ninguém entende nada. Ninguém para ouvir. Davi foi. Pegou aquelas pedras. 3 pedrinhas só. Olha a coragem dele. Não, eu fico surpresa com a coragem de Davi. De enfrentar um homem que estava todo armado, preparado, com 3 pedrinhas. Mas antes, Saul pergunta para ele, mas vem cá, mas por que tu acha que tu vai vencer esse gigante aí? Como você acha que vai vencer esse problema aí, Márcia? Como você acha que vai vencer esse problema, Rosa? Sabrina, como você acha? Você tá fora de si, você não tá vendo o tamanho desse gigante, você não tá vendo a proporção do problema? Ele disse, veio um urso, eu matei o urso. Olha só. Também veio um leão comer as ovelhas do meu pai, eu também matei o leão. Matei ele. O leão tem uma força mais que um homem, ele queria dizer isso. O problema é que eu passei lá atrás, você lembra das dificuldades que você passou lá atrás? O teu urso, o teu leão que você já matou? Ele queria dizer assim, ó, o que eu vivi lá atrás, o que eu fiz, e ninguém viu. Eu não tinha plateia como eu tenho hoje. Ali estava todo mundo assistindo. Se ele tombasse, agora se você cair agora, Rose, se você cair agora, Márcia, o povo vai rir. O povo vai dizer, eu disse, eu falei, eu disse, eu te avisei. Porque quando você está no meio da prova, vem aquele conselheiro que diz assim, ó, olha, eu te aviso. Não faça desse jeito. Olha, não é desse modo aí, você vai perder. E aí eles ficam esperando você perder. Porque daí quando você perde, aquela plateia vai bater palma. Bem feito! Eu sabia que não tinha Deus. Eu sabia que tinha algo errado aí. Aí vem os críticas. Davi estava com a plateia ali esperando ele cair. Estavam todos ali de olho nele, dos dois lados, o inimigo e do lado de Israel. E ele foi. Era um caminho sem volta. Era tudo ou nada. Para você agora é tudo ou nada. Ou é você ou o inimigo. Porque você está de frente a frente com o inimigo. Você está vivendo uma situação frente a frente com o inimigo. Davi foi, mirou, tocou na testa dele. Aqui é teu cérebro. Tocou e derrubou. A pontaria, a fé dele chegou ao ponto de derrubar o problema. Quando tombou, quando acabou o problema, ele não parou. Apenas tombou. Ele não morreu. O problema não terminou. Ele subiu e cortou a cabeça, que naquela época era época de guerras, né? E o que aconteceu? Aqueles que estavam com o gigante fugiram. Se você ler na Bíblia até o final, você vai ver que eles fugiram até as fronteiras. Ou seja, eles tinham invadido o território de Israel e eles fugiram correndo. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo para trás. Eles perderam tudo. E ficou para quem? Para Israel os despojos. Ele venceu a maior batalha da história. Davi venceu. E mais lá na frente você vai ver que Davi também esqueceu dessa batalha. Quantas batalhas você já esqueceu? Quantas batalhas